Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e, novamente, o Santos empata contra o Atlético na Vila Belmiro e mantém o seu tabu de nunca ter perdido um jogo contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro em casa. Não sei se vocês vão lembrar, eu mencionei no último vídeo que o Santos consegue assim resultados impressionantes, até, enfim, discutíveis contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro e sempre escapa da derrota. Ano retrasado, se não me engano, o Santos venceu com um gol do Marcos Guilherme e assistência do Madison e depois um gol contra do Zé Ivaldo. Em 2018, o Santos conseguiu uma vitória com um pênalti polêmico no último minuto, batido pelo Sanches. O primeiro gol do Sanches, inclusive, com a camisa do Santos, ele que se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Em 2019, o Santos conseguiu um empate com um pênalti no último minuto, também um pênalti considerado polêmico e com muita reclamação do Atlético. Era basicamente com essas lembranças que eu me fiava aí nos últimos minutos para acreditar num empate do Santos, que veio num pênalti. Vai colocar aqui polêmico, beleza, eu concordo, num pênalti polêmico contra o Atlético em casa. Então o Santos consegue esse empate e mais uma vez o Atlético sai sem vencer o Peixe na Vila Belmiro. Vamos falar então deste Santos 1, Atlético Paranaense 1. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí o que você achou deste que eu estou palpitando aqui e um pouco torcendo também, que deve ter sido o último jogo do Santos sob comando de Paulo Turra. É um Santos que novamente não mostrou evolução e que vê o treinador já bastante contestado, e não só pela torcida, como também pelo comitê de gestão, e sem Paulo Roberto Falcão, que se demitiu depois de denúncias com relação a agressões sexuais, enfim. Não foi exatamente esse o termo, desculpe, enfim, ele foi acusado, não estou simplificando nada, mas de qualquer forma não é mais coordenador de futebol do Santos. O Santos, então, que está absolutamente sem comando no seu setor de futebol, de novo, diga-se de passagem, e com um treinador que, viemos falando sempre, possivelmente não conseguiria melhorar esse time, e de fato não melhorou. Não acredito que seja o treinador para comandar o Santos. Santos que foi a campo com o João Paulo no gol, Dodô na lateral esquerda, Gabriel Inocêncio na lateral direita, Alex e João Basso no miolo de zaga, Rodrigo Fernandes, Dodi e Jean Lucas de volantes, Lucas Lima naquela meia caindo para a ponta, Mendonça e Marcos Leonardo no ataque. Um Santos que novamente foi inofensivo, até se demonstrou bastante seguro. Comecei ouvindo na narração do Premier mesmo, mas depois passei para a narração da Santos TV, e a comentarista, não vou lembrar o nome agora, mas estava comentando assim, o Santos vai se aproximando do gol, porque na verdade o Santos não se aproximou muito do gol, assim, não estou criticando ela, só porque foi um fato curioso, que o Atlético teve algumas chegadas, bolas cruzadas, enfim, e o Santos não conseguia levar perigo ao gol do Bento. Isso que o Atlético estava com o time considerado reserva. Então, jogadores como Vitor Roque, o próprio Vitor Bueno, não sei se ele é exatamente titular, mas vem fazendo um bom campeonato pelo Atlético. O Fernandinho foi titular, mas enfim, não tem o... Como é que é o nome? O Canóbio. Enfim, jogadores considerados titulares deles não estavam no time principal, no time que entrou em campo de início. Eu não conheço o Atlético a ponto de saber quem que é titular e quem que é reserva, mas eles tinham lá o Madison, que eu tinha certeza que ia marcar um gol de cabeça. O Thiago Heleno de capitão, enfim. E esse foi o time que a gente consegue ver que é muito mais entrosado. Então, ainda que eles tivessem alguns erros de entrosamento, tipo de troca de passe, alguns passes errados, mas o time em si era organizado. Eles mais ou menos sabiam onde tinham que estar, e por isso, aos
que hora que foi? Aos 30 minutos do primeiro tempo. O Santos recua a sua parte defensiva, mas deixa um buraco na parte da frente da área. O Dodô, imagino que seja o jogador que tinha que estar cobrindo aquela lateral esquerda, não acompanha o Pablo, a bola é jogada pro Fernandinho na frente do gol, ele só joga pro lado, o Pablo livre, não sei quem era o jogador que devia estar marcando, chega atrasado, o Pablo finaliza, gol do João Paulo. Lembrando que o Atlético entrou com essa escalação alternativa porque tem jogo da Libertadores, o jogo de volta, se não me engano, contra o Bolívar, perdeu o jogo de ida por 3-1, mas é na altitude, enfim, mas veio de um jogo de altitude, poupou os jogadores e ainda assim estava jogando de uma maneira muito mais organizada do que Santos, que novamente teve uma semana inteira de trabalho, depois de jogar no último sábado e perder para o Fluminense, joga novamente contra o Atlético e não mostra nenhuma evolução. Mas o primeiro tempo que o Santos não mostrou muito futebol, teve algumas bolas cruzadas, alguns escanteios, teve até um lance um pouco que talvez pudesse ir pro VAR, que acho que foi o Alex, ou o João Basso, enfim, acho que foi um dos zagueiros, que sobe para cabecear e toma uma mãozada no olho dentro da área, enfim, acabou não sendo marcado nada. E no intervalo, como se estivesse satisfeito com isso, o Paulo Turra faz 0 substituições, o que colocaria o Santos numa situação de ter que fazer, para trocar 5 jogadores, fazer substituições, mais de uma substituição a cada momento. Só para situar então, né, aos 20 minutos ele tira o Rodrigo Fernandes para colocar o Lucas Braga. 5 minutos depois ele para de novo o jogo, tira o Dodi para colocar o Julio Furt. Então ele tira um volante para colocar um ponta, depois tira outro volante para colocar um centroavante. Meio que se vazio no meio de campo, que é um pouco típico aí do Paulo Turra. E já acabando o jogo, aos quase 40 do segundo tempo, ele tira o Dodô, o lateral esquerdo, para colocar o Kevson. E nisso ele matou as substituições que ele tinha, então ele ficaria com mais 2 para fazer. E olhando para o banco, assim, eu não estou falando que ele tinha que substituir alguém, porque afinal de contas o banco era Paulo Mazzotti, Vladimir, que vai jogar o jogo que vem, porque o João Paulo tomou o terceiro amarelo e está suspenso, Joaquim, João Lucas, Messias, então aí jogadores de defesa, Camacho, Sandri, o Luan Dias, que às vezes entra, mas não tem feito nada, e o Bruno Mezenga. O Nonato ainda não foi para o banco, então também, assim, apesar de eu criticar o fato de não fazer 5 substituições, ele também não tem muito material para colocar, né? Acho que o elenco foi mal montado e este elenco mal montado é mal treinado. E nisso o Atlético Paranaense colocou, sei lá, o Vitor Bueno, colocou o Vitor Roque, colocou o Canobi, sim. Só que, nitidamente, o Atlético Paranaense tirou o pé, se poupou pro jogo de volta. Não demonstrou muita agressividade, estava ganhando de 1-0. E, como eu falei no começo do vídeo, eu só estava me apegando a essas coisas que acontecem quando o Atlético Paranaense vem jogar na Vila Belmiro. E novamente aconteceu aos 48 do segundo tempo, uma bola chutada na área do Atlético, que o Thiago Heleno ele faz assim e a bola bate no... É um lance bem rápido, sim, mas bate no braço dele. E todos os jogadores, inclusive, param. Possivelmente a torcida do Atlético novamente vai reclamar, como eu já ouvi reclamações dos outros jogos que eu já mencionei com relação aos pênaltis. Mas, como eu falei no pré-jogo, esse árbitro só tinha um outro jogo do Santos que eu consegui achar que ele tinha apitado, que era o das Sereias, em que o Santos perde do Atlético Mineiro, as Sereias perdem do Atlético Mineiro, com um pênalti que é uma bola chutada, e a jogadora do Santos meio que vira e a bola bate na mão dela. Menos pênalti do que esse. Então, pelo histórico do juiz, ele teria que dar esse pênalti. Não tô aqui colocando se é pênalti ou não. Eu até acho que sim, mas vocês podem me acusar de clubismo. Mas procurem lá. É que é difícil achar esse lance, porque no GE, pelo menos, ele aparece muito rapidamente, não tem um replay assim melhor. Mas caso vocês achem esse lance,
vocês vão ver que é um pênalti, é um lance muito menos cabível, interpretativamente, de dar pênalti do que foi esse do Thiago Heleno. Por quê? Porque o Thiago Heleno, ele, mesmo que seja um lance rápido, mas ele faz o movimento de aumentar o espaço do corpo. Não estou aqui falando que ele teve intenção, não acho que teve, mas os pênaltis que vêm sendo dados são esses, né? Os pênaltis que, mesmo que não tenha a intenção de colocar a mão na bola, você amplia o espaço do seu corpo com a mão, você interfere na trajetória da bola dentro da área. A orientação aparentemente tem sido para que seja dado pênalti, né? A menos que seja um movimento absolutamente natural e que não tivesse outra alternativa. Que é aquela coisa, né? Se ele sobe assim e a mão tá um pouquinho afastada do corpo, esse tipo de coisa, assim, né? Poderia ser interpretado como não teria como fazer outra coisa. Se ele não tivesse feito este movimento aqui, de ampliar muito nesse sentido o espaço do corpo, certamente não seria dado o pênalti. No caso foi, e novamente o Santos sobrevive aí esse tabu de nunca ter perdido para o Atlético Paranaense em casa no Campeonato Brasileiro, com um pênalti muito bem batido pelo Marcos Leonardo, esse indefensável, como eu sempre falo, que o pênalti bem batido é indefensável, esse aí é absolutamente indefensável, forte, alto. Se essa bola vai em direção ao gol, não tem como defender. Com este resultado, o Santos ganha um pontinho, fica com 18 pontos, mas, enquanto eu gravo, o Santos já foi ultrapassado pelo Goiás, que venceu o Fortaleza em casa, está com 19 pontos, o Santos com 18, o que torna o Santos momentaneamente o último time antes da zona do rebaixamento. Digo momentaneamente, porque o Bahia enfrenta o América amanhã, 6h30, e caso o Bahia vença, passa o Santos na classificação e joga o Santos na zona do rebaixamento, porque empataria com o Santos em número de pontos, 18, empataria com o Santos em número de vitórias, 4, mas ele já está empatado em saldo de gols, com menos 8 para cada um deles. Então, se o Bahia vencer, ele com certeza vai ter um saldo de gols melhor e vai passar o Santos. O Santos estará na zona do rebaixamento no final da rodada. Ou seja, o Santos precisa tomar uma atitude urgente. Não vi a entrevista coletiva inteira do Paulo Turra, mas ele parece que já estava adotando um tom do tipo, não vou ficar aqui. Pretendo fazer uma análise melhor, se ele continuar, né? Mas teve alguma pergunta falando assim, sobre como ele encarava a situação, se ele estava inseguro ou seguro no cargo. Ele falou, não, o treinador está sempre inseguro, mas ele falou assim, esse elenco, esse grupo, tende a melhorar, tende a subir, esteja eu ou não no comando. Então ele já falou meio que no sentido assim, mesmo que eu não continue, o time vai melhorar, assim, seja comigo ou seja com outra pessoa no comando, já dando assim um tom de que não deve continuar à frente da equipe, né? E eu acho que é preciso que saia ele. A gente sempre cai na questão de quem colocar no lugar. Já tinha um papo de que o Mano Menezes teria recusado, já falei assim, rumores de Twitter. Além do Twitter, inclusive, tem muitos jornalistas, setoristas, influencers, dando alguns pitacos sobre nomes que eles acharam interessante. Já vi gente defendendo que o Santos tem que pagar o que for pro Carille, que o Diego Ribas poderia ser o coordenador e trazer, por exemplo, o Rogério Ceni como treinador, o Aguirre já vi comentários nas redes sociais. Nenhum desses assim é rumor, são só opiniões de pessoas. E eu acho que são todas opções melhores do que o Paulo Turra. Esse que é o medo. O Santos, nessa gestão Rueda, não só tende a fazer as coisas sem convicção, mas tende a fazer as coisas erradas. Né? A gestão Rueda, ele não só não acredita no que está fazendo, como acaba cometendo erros e depois não tem porque toma as decisões sem refletir, sem ter mais informações, e aí acaba tendo que ir corrigindo isso, muitas vezes cometendo novos erros. Não sei como serão aí
os próximos passos dessa diretoria. Meu palpite é que o Paulo Turra não treina o próximo jogo. E, no geral, eu acho que foi importante. Foi importante, é até difícil, né? Eu torcia muito para que o Santos vencesse, mas no fundo tinha um medo também. Se o Santos vence e acaba, mesmo jogando mal, né? Acaba tendo esses 3 pontos, talvez dê uma sobrevida que seria maléfica para o futuro do time. Obviamente eu não queria que perdesse, inclusive porque eu gosto da ideia de nunca perder para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Então, lá pelo meio do jogo, eu tava pensando assim, bom, como acontecem essas coisas e o Santos acaba, sei lá, tendo pênaltis nos acréscimos contra o Atlético, talvez a melhor coisa que aconteça seja o Santos ter um empate aí com o pênalti, jogando absolutamente mal como estava, e aí o Santos não perder para o Atlético, mas mostrar, novamente explicitar como esse time é mal treinado. Acho que é o que aconteceu. Imagino que a situação do Paulo Turra não seja, na minha opinião, não deveria ser mais sustentável, que essa diretoria às vezes é um pouco difícil de entender as suas decisões, mas também entendo que não seja fácil se substituir. O problema é você sempre tomar a decisão errada, que é o que vem acontecendo frequentemente com essa diretoria. Vamos ver como será. Talvez o Paulo Turra caia domingo. Parece que já teve um atraso muito grande na entrevista coletiva, e isso pode ser um sinal de que teve alguma conversa depois do jogo e o Turra já foi informado de que será mantido. Não sabemos ainda, mas o fato é, o Turra foi colocado para dar a entrevista coletiva e ficamos sem saber o que vai acontecer. Meu medo, outro dos seus medos, o Santos me desperta muitos medos, é que eles condicionem a vinda de outro treinador à chegada de um novo treinador de futebol. Pegaram, é um termo talvez ruim, mas encontraram, né, os jornalistas conseguiram tirar algumas palavras do presidente Rueda após a partida e perguntaram para ele sobre essa questão do coordenador. Ele falou que já tinha nomes e teria um substituto, ele não iria acumular funções. E aí, perguntado do Turra, ele falou: vamos avaliar. E isso aqui é uma coisa que para mim é preocupante, o fato da possibilidade deles estarem esperando ter um novo coordenador para então, junto com ele, decidir se o Turra se mantém ou não. Faz sentido, até porque, considerando que essa gestão costuma errar muito, tirar o Turra para colocar alguém que depois o coordenador não vai querer é mais ou menos o que aconteceu com o Dracena e o Carille. O Carille foi colocado, depois veio o Dracena, que não gostava do Carille, acabou mandando ele embora, trouxe o Bustos, e aí no fim da conta os dois saíram juntos. Tem lógica fazer isso, mas me preocupa porque a tendência é, demorar para demitir o Paulo Turra, coisa que treinador que nunca deveria ter sido contratado. 2, errar na vinda do coordenador, trazer. Lembrando que o Santos tem também erros muito grandes nessa questão, né? O Falcão foi um erro, uma pena, mas foi. Ou aquele Chumbinho também foi um erro. E o Chumbinho trouxe o Lisca. Então a terceira preocupação é: vem um coordenador, eles erram esse coordenador e ele acaba trazendo um treinador que prejudica mais o time. Lembrando, inclusive, o Chumbinho, que acabou trazendo o Lisca, ficou menos do que o Lisca. E o Lisca entrou, né, o primeiro jogo que ele treinou do time foi o jogo contra o Fortaleza, o último jogo do primeiro turno do campeonato do ano passado. Então, parece que as coisas no Santos têm um horário bem certinho de acontecer, assim. Quase todos os treinadores foram demitidos com o mesmo número de jogos. Parece que as coisas vão acontecendo de uma maneira meio cíclica nessa gestão, né? Os erros vão se repetindo de formas meio cíclicas. Então, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos momentos. Minha torcida é para que a diretoria acerte, que é algo que vem sendo muito difícil, né? Acerte na saída do Turra, acerte na vinda de outro coordenador, de outro treinador, porque basicamente a nossa temporada depende disso. É só o meio do campeonato, Santos tem 20 jogos, mas é pouco.
para que o Santos consiga o número de pontos necessários jogando esse futebol absurdamente medíocre. Seria bom ainda. Esse é um futebol assim tenebroso, ineficaz, ineficiente, inócuo, absolutamente atrapalhado, e que é fruto não só de uma montagem de elenco ruim, mas de todos esses erros da gestão Rueda. Enfim, difícil, uma situação difícil. O Santos deve terminar na zona do rebaixamento, porque, afinal de contas, o Bahia enfrentou o América, que eu não acho um time tão ruim, mas vai jogar em casa contra o time que está abaixo, né? O América é o 19º, tem 12 vitórias no campeonato. Vamos ver, se o América pelo menos não empatar com o Bahia, o Santos estará na zona do rebaixamento neste início de agosto. Certo, pessoal? Não, nada certo, mas seguimos na torcida para que o Santos consiga melhorar esse rendimento, e isso passa por decisões corretas da parte administrativa para que isso tudo se reflita no futebol. Vai acontecer? Torcemos muito para que sim, mas parece cada vez mais difícil de acreditar nisso. No mais, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que você acha que o Santos deveria fazer com relação ao Paulo Turra, quem o Santos deveria trazer de coordenador, quem o Santos deveria trazer de treinador, e dentro da realidade do Santos, que é a grande dificuldade, né? Treinadores aí que estejam livres no mercado, ou que talvez não estejam em times de grande destaque. Tem uma série de condicionantes, então, nesse sentido, eu reconheço a dificuldade da diretoria. É que eles não podiam errar tanto da maneira como eles erram. No mais, o Santos volta a campo contra o Fortaleza, próximo domingo, 6h30 da tarde, se eu não estou enganado no horário de Brasília, exatamente lá no Castelão, e que seja já com mudanças significativas no seu setor de futebol. Obrigado a todos e pra cima deles, um abraço.